Olá, Alda Márcia, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos finalizar a nossa aula sobre sinais de pontuação. Nós já estudamos alguns deles e hoje iremos concluir os sinais de pontuação, para que cada vez mais vocês possam ler melhor e escrever melhor, fazendo a utilização desses sinais gráficos, desses sinais de pontuação. Hoje iremos trabalhar com 2 pontos. Para que serve, como devemos utilizar os dois pontos. Os 2 pontos, eles marcam uma breve pausa no discurso e geralmente são utilizados antes de uma explicação, de um resumo, de uma citação, de uma fala, de uma enumeração, de um exemplo. Utilizando os 2 pontos para anteceder uma citação ou a fala de alguém. Por exemplo, sobre o ato de ensinar, Paulo Freire disse, 2 pontos, porque eu vou anteceder aí a fala de Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Também eu posso utilizar os 2 pontos nos discursos diretos. Por exemplo, após ouvir atentamente a pergunta da professora, José respondeu. Aí eu coloco 2 pontos, porque agora eu vou indicar a fala de José no discurso, a fala dele. Para que eu possa identificar a fala dele, eu também coloco o travessão, que esse travessão vai marcar a fala de José. Não estou preparado para a prova. Também eu utilizo 2 pontos nas enumerações, como por exemplo, os planetas do sistema solar são, 2 pontos, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E também utilizo nos exemplos, como eu tenho esse exemplo aqui. O substantivo é uma classe de palavras que nomeia os seres. Por exemplo, 2 pontos. Aí agora eu vou citar qual é o exemplo do substantivo. Casa, carro, móvel. Travessão. Quando é que eu devo utilizar o travessão? O travessão ele é usado especialmente no início da fala de alguém. Quando eu estou escrevendo, que eu quero marcar a fala daquele personagem, eu coloco o travessão para que eu possa identificá-la. Como nesses exemplos aqui. Que tal irmos por este caminho? É isso que o mapa está mostrando? Não, mas não entendo nada desse mapa. Esquece, vou tentar seguir as indicações das placas. Então, isso é uma conversa, é uma fala de 2 pessoas. Então, para que eu possa identificar essa fala, eu coloco o travessão, que vai estar me auxiliando. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele é utilizado para que eu possa estar fazendo uma pergunta. Toda vez que eu fizer uma pergunta, eu vou estar finalizando aquela pergunta com o ponto de interrogação. Os exemplos. Onde será a palestra do professor de biologia? Como podemos deixar as pessoas sem aulas? Qual a importância da água no planeta? Também nós temos o ponto de exclamação. E para que serve o ponto de exclamação? Ele geralmente é utilizado para exclamar algo, ou seja, ele é empregado em frases exclamativas. E essas frases, elas expressam emoção, surpresa, admiração, raiva, susto, entusiasmo, espanto. Então, toda vez que eu tiver uma frase que ela esteja me expressando algum desses sentimentos, eu vou colocar no final um ponto de exclamação, como nos exemplos aqui que eu vou citar para vocês. Um bom dia para vocês. Cuidado,
você vai se machucar. Que espetáculo! Você me deu um susto. Maurício, venha já para cá. Uau! Parabéns pelo seu aniversário. Socorro! Alguém me ajuda! Então, toda vez que eu estiver em uma frase tentando expressar alguma emoção, surpresa, raiva ou susto, eu vou estar sempre utilizando o sinal de exclamação para finalizar esta frase. Agora vamos para as reticências. As reticências, elas são representadas por uma sequência de 3 pontinhos. E ela serve principalmente para interromper o discurso. Ela é utilizada em diversas situações. Vamos ver as situações. Eu utilizo as reticências na interrupção de uma ideia. Por exemplo, quantas tarefas eu não concluí a ideia, então eu coloco reticência. Fico cansado só de pensar em tudo o que preciso fazer. Reticência. Talvez, reticência, amanhã me organizo mais. Também utilizo a reticência nas indecisões. Como no exemplo, não sei se devo aceitar o convite. Ela está indecisa ou ele está indeciso. Quero ir, mas tenho os meus receios. E também eu posso utilizar as reticências na transmissão de sentimentos. Como no exemplo, tanto fiz por ele, sem ajuda, sozinha, consegui. Então, minha gente, a gente terminou a nossa aula referente aos sinais de pontuação. Então, eu expliquei agora, passo a passo, como fica a melhor forma de vocês trabalharem para melhorar cada vez mais a escrita e a leitura de vocês.